Olá, bem-vindo à sua 38ª aula de programação em Python. Nessa aula a gente vai tratar de nomenclatura de funções, a atribuição entre variáveis e funções e descrição de funções. Então, são temas de aspectos técnicos, por isso mesmo essa aula não vai ter nenhum exercício, é só para você sentar e assistir e aprender algumas coisas diferentes em Python. Então, para isso, tem aqui um exemplinho de uma função f, então vamos entender o que é essa função f. Então, estou definindo o nome dela como sendo f, ela recebe uma variável ups, ela atribui o valor dessa variável a uma outra variável local num, e ela imprime o valor de num. E aqui eu estou chamando f para 1. Ou seja, quando eu fizer isso aqui, vai imprimir na minha tela 1. Certo? Então, até aí tudo bem. Note que nas últimas aulas eu evitei aqui fazer algo como f atribuindo a ups. Por quê? Porque f tem o mesmo nome da minha função, que também é f, certo? Então eu tenho evitado fazer isso. Agora, quais são as consequências de eu fazer isso no meu programa? De eu chamar o nome da minha variável como sendo o nome da minha função. Veja que, a princípio, não tem consequência nenhuma para quando a minha variável é uma variável local, certo? Se eu tentasse aqui, por exemplo, chamar depois de f de 1 o f de 3, veja que não haveria problema nenhum. Nada acontece com a minha função, nada acontece de errado com o meu programa. Não é uma boa prática, óbvio, você chamar o nome da sua variável como sendo o nome da sua função. Mas às vezes isso pode te ajudar ou pode confundir, depende. Se, por exemplo, eu tivesse uma função soma aqui e eu quisesse atribuir o valor de uma variável como sendo a soma, isso poderia ajudar, mas em geral não é uma boa prática, certo? Então, ó, isso aqui não muda nada no meu programa. Minha variável local pode ter o nome da minha função. Agora, o que acontece se eu pedir para imprimir f, certo? O que é f? Dentro da minha função é uma variável. Agora, fora da minha função, f é uma função. Então, dá para eu imprimir uma função? E veja que dá. O que ele imprime aqui? Function, que significa função, f, que é o nome da minha função, na, e aqui uma posição. Ou seja, o que o Python está falando para nós? Que existe uma função cujo nome é f, que está no endereço de memória específico. Ou seja, quando eu crio uma função, essa função vai para o endereço de memória. E o Python consegue ler, usar essa função a partir desse endereço de memória. Ou seja, quando eu peço para imprimir f, eu estou imprimindo nada mais do que o que está naquele endereço de memória, uma função f, certo? Agora, o que acontece se eu por um acaso pegar e criar uma variável f e atribuir ela o valor de 2? Será que isso dá algum problema no meu programa? Então veja aqui, agora ele imprimiu 1, 2. Por que ele imprimiu 1, 2? Então, eu chamei 1, até aqui tudo bem. Isso aqui a gente já tinha feito antes. Quando eu chamei f de 2, f deixou de ser uma função para ser uma variável. E aí, quando eu peguei e imprimi o valor de f, ele imprimiu o valor da minha variável, e não o lugar onde está salva a minha função. O que acontece se depois de transformar f numa variável, eu tentar tratar ela novamente como uma função? Veja que ele vai dar um erro. Ele vai dizer type error, erro de tipo. Objeto inteiro não é chamável. Ou seja, ele não consegue tratar f novamente como uma função depois de eu tratá-la como uma variável. A partir de aqui, f deixou de ser uma função e passou a ser uma variável. Então, essa diferença entre você usar o mesmo nome para uma função variável fora da função e dentro de uma função, certo?
Agora, esses são os cuidados que você tem que ter com a nomenclatura de funções. Ora, existe um truque em Python que é o que eu vou mostrar a seguir para vocês aqui. Então, ó, de novo, eu tenho a mesma função f, mesmo variável num, ops, atribuo para num, imprimo num, f de 1. E aí o que acontece? Vai imprimir 1. Até aí era o começo do nosso programa anterior. Agora, veja que eu deixei aqui uma linha de x como sendo atribuição a f e pedi para imprimir x. Veja que agora eu inverti minha relação. Em vez de criar uma variável f e atribuir a ela um valor qualquer, eu estou atribuindo o valor de x a uma variável x, o valor de f. Só que f é uma função. O que vai acontecer? X passa a ser também uma função. Vai ser essa mesma função f na posição tal. Certo? Então, aqui eu estou falando, ó, a partir de agora você vai tratar x como sendo uma função. E o que acontece se eu tentar chamar x para um valor qualquer, ele vai chamar corretamente. Eu pedi aqui para ele chamar x do valor de 2, e veja que ele chamou como se fosse f. A mesma coisa seria válida para tentar f do valor de 2. Você vê que ele também vai imprimir 2 corretamente, ou seja, x e f passaram a ter os mesmos valores. O que acontece se eu tentar pegar e trocar o valor de f? E agora tentar chamar novamente o valor de x. Agora f passou a ser uma variável. Será que isso vai ter influência em x? Para x? Você vê que não. Ele vai imprimir aqui 1, 2 e 4. Ou seja, por mais que agora f passou a ser uma variável, x não deixou de ser uma função que aponta para um endereço de memória qualquer. Ou seja, às vezes, se você quiser pegar e usar o valor de f como variável, o nome da sua função como variável, mas não quiser perder sua função, você pode atribuir para ela para uma variável diferente. E aí você acaba não perdendo, que é o problema da gente pegar e fazer essa anotação aqui no programa anterior, certo? Então isso é algo que eu tinha que chamar a atenção de vocês, que é a nomenclatura de funções. Agora, a segunda coisa que eu tinha que falar é de descrição de funções. Então, o que é descrição de uma função? Se eu pegar, por exemplo, e der help, aqui, lembra do nosso comando, das nossas primeiras aulas, e colocar aqui, por exemplo, print, você vai ver que ele vai dar help on building function print in module building. E ele vai imprimir, uma série de coisas aqui. Prints, the value, to string, um monte de coisa aqui, certo? Então, da onde que veio esse monte de coisa aqui? Como é que o Python sabia que ele tinha que imprimir essa jossa? Isso aqui é a descrição da minha função. Como é que funciona isso? Vamos supor que eu vá criar uma função f, de novo, com valor ups, e que agora eu coloco aqui aquelas aspas que eu falei para vocês. Que no meio dessas aspas, de 3 aspas, aqui eu posso colocar quantas linhas eu quiser. Eu coloco função f recebe inteiro, vamos colocar aqui objeto ups, imprime valor de ups, não devolve nada. Eu coloco isso aqui. Então, isso aqui basicamente está dizendo o que minha função faz. O nome da função é f, ela recebe o objeto ups, imprime o valor de ups e não devolve nada para a gente. Então, aqui eu coloco num como sendo ups, imprimo o valor de num. Certo? Então, essa aqui é a minha função. O que acontece agora, se eu pegar e chamar help de f, você vê que ele vai imprimir aquelas mensagens que eu coloquei. Então aqui, fups, que é basicamente a minha função e o valor que ela recebe,
E aqui é a descrição dela, é a função f, recebe o objeto ups, imprime o valor de ups, não devolve nada. Então, uma ótima prática de programação é você colocar em todas as suas funções uma descrição que precisa estar entre essas três aspinhas aqui, para que outras pessoas que vão usar o seu programa ou usar as suas funções, elas saibam o que elas fazem, bastando ela colocar aqui helpf. Então agora, se eu pegasse e simplesmente definisse isso aqui, sem colocar absolutamente nada no meio, se você estivesse fazendo isso aqui, você quisesse saber, quero saber o que faz f, e colocasse aqui help em f, você vai ver o que faz f. F pega ups, não ia ter nada, certo? Então, é sempre uma boa prática você colocar a descrição da sua função. Para você, caso um dia você esqueça o que sua função faz, e para outras pessoas que podem acabar usando as funções do seu programa. Então é isso, pessoal. Eu tinha que falar dessas 3 questões técnicas aí para vocês. Essa aula não tem exercício, como eu falei. Então, essa foi a aula de hoje. Espero vocês na próxima aula.